Passo a palavra agora ao professor Raoni Macedo Bielchowski, perdoem minha dificuldade com os germanismos, mestre em Direito pela Universidade de Lisboa, foi professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é doutorando em Direito por essa casa. Passo a palavra agora ao professor Raoni. Bem, muito boa tarde a todos. Agradeço ao senhor presidente, professor Dr. Marcelo Ramos. Com muita satisfação que participo aqui desse primeiro colóquio macro-filosófico, giro cultural e perspectivas contemporâneas. Como podemos acompanhar até agora, trata-se de um evento de altíssimo nível acadêmico, com debates interessantíssimos, painéis, reflexões e expositores extremamente gigantes, o que nos anima muito para as sessões dos próximos dias também. Diante disso, eu ainda devo ressaltar que é com grande honra e também com grande responsabilidade que divido os dias de trabalho, primeiro com o professor Dr. Gonçalo Maios, com a professora Jorge Serpinato, com o professor Dr. José Luiz Borges Horta, que me antecederam com falas brilhantes, como lição de habitual. Espero que possa, de alguma forma, ao menos refletir um pouco desses brilhos de cultura que ouvimos até agora. De minha parte, tentarei pontuar muito mais do que completamente tratar, mais precisamente da questão da democracia em bases culturais, ou colocado de outra forma, da tentativa da compreensão da própria experiência democrática por uma ótica culturalista. Sem dúvida, o debate com relação à democracia de extensão e profundidade oceânicas e qualquer tratamento que seja dado torna-se um tanto quanto complexo de ser trabalhado em uma pequena participação, dado que há um sem número de debates que envolvem esse tema, seja desde questões de modalidade de eleições, de periodicidade de sufrágio, seja a partir da relação entre democracia e direitos fundamentais, de um possível choque existente entre democracia e direitos fundamentais, ou até mesmo da própria compreensão de conceituação, concretização, interpretação de direitos fundamentais a partir da teoria democrática funcional, que por vezes é levantada. Exatamente por esse motivo, aqui eu não pretendo esgotar o tema, mas apenas pontuar algumas questões, principalmente sobre uma questão de fundo que sempre permanece latente em todas essas questões sobre a democracia, que dizem exatamente sobre o valor e o objetivo da democracia, que também são intrinsecamente relacionados à fundamentação e seu significado. Atribuem a Brecht uma frase que diz que todo o poder emana do povo, mas para onde ele vai? E não será essa realmente a questão da democracia. Pode ela ser compreendida como um regime formal, desterrado, neutro, esvaziado de valor? Será que pode a democracia ser entendida como um simples regime de vontade das maiorias? Ou então, em se considerando que a democracia é um modelo típico de legitimação do poder para a cultura jurídica, o jurídico-político ocidental, sobretudo no atual estágio do Estado Democrático de Direito, será que não podemos perguntar, parafraseando Brecht, que o poder que emana do povo pode ir a qualquer lugar? No caminhar do Estado, nessa figura que o professor José Luiz Borges Horta tanto gosta, o caminhar do Estado, a própria experiência democrática é uma parte muito importante da cultura e da própria identidade jurídico-política ocidental. Por isso mesmo, podemos dizer que há uma certa intuição que é inerente à comunidade, à sociedade, a figura até da comunidade jurídico-política, da democracia como sendo um regime que reconhece a opinião livre de cada cidadão, que considera cada indivíduo como igual e que até mesmo por essa razão que o voto de cada cidadão tem que ser levado em igual medida na tomada de decisões políticas. Além disso, é próprio dessa intuição sobre a democracia a compreensão de que existe uma necessária dimensão que liga essa compreensão
a igual distribuição de direitos e liberdades a todos os cidadãos. A questão epistemológica que corriqueiramente permanece latente pode ser apresentada em enfrentamento entre basicamente duas grandes linhas que diferem no que vem, na própria conceituação do que vem a ser democracia. De um lado, visões que se pretendem como estrutura meramente formal, né? E de outro, encontramos algumas concepções e algumas perspectivas que entendem a democracia por uma concepção necessariamente substantivista. Por este plano, o reconhecimento da lógica democrática não se reduziria à mera lógica majoritária, mas sim, mais precisamente, a busca por um valor fundamental e fundador específico, culturalmente inserido e fornecido. Ou, em outros termos, pela própria persecução do bem comum, que, por sua vez, como que é Paulo Ferreira da Cunha, justo filósofo português, da Universidade do Porto, o bem comum sendo como o próprio objetivo da política, ou, ao menos, da boa política, como que é Maquiavel. Para essa contraposição, é muito útil utilizar instrumentalmente três elementos que são corriqueiros e na aplicação da conceituação do direito, que podem ser encontrados na legalidade conforme ordenamento, na eficácia social e na correção material. Esses são os termos encontrados em Alexis, essa tríade, mas que guardam grande similaridade, apesar de não exatamente precisas, mas grande similaridade, com outras tantas tradições também trinomiais, como são as de Bobbio, com validade, eficácia e justiça, ou mesmo as de Reale, com vigência, eficácia e fundamento, ou ainda norma, fato e valor. Uma concepção formal procedimental de democracia, ou ao menos que se pretende meramente formal procedimental de democracia, focaliza o conceito desse regime essencialmente no cumprimento da premissa majoritária. Deste modo, aproxima-se de alguma forma de preceitos tipicamente positivistas ou conceituações de direito tipicamente positivistas, onde a fonte estrutural da ordem jurídica é, por excelência, o poder. Aqui utilizando uma definição bobiana, né? E mais ainda, na relação tautológica que existe entre o direito como coerção e a coerção como sendo o uso da força legitimado pelo direito. Essa concepção, em sua posição mais extremada, consegue admitir, inclusive, em termos keuserianos, peço desculpa ao professor José Luiz Borges Horta, que todo e qualquer conteúdo pode ser direito. É só espere. Usar Kelsey é um pecado imperdoável. Nem como espere, professor? Como espera. Vamos Portanto, ver até que você vai bater em Kelsey. Portanto, aqui o sustentáculo para a ordem jurídica nada mais é que a própria legitimação do poder. Historicamente, vários foram os argumentos usados para a legitimação desse poder. Desde aqueles que buscavam legitimar um poder absoluto, até as formulações mais contemporâneas e elaboradas, condizentes a esse atual estágio do Estado Democrático de Direito, que, no fundo, é o nosso atual estágio também da cultura jurídico-política contemporânea. E é justamente por essa cultura ser intimamente ligada e comprometida com um valor específico, seja ele traçado como dignidade, ou então na definição que o próprio filósofo Joseph Ratzinger definiria a dignidade como igualdade fundamental de todos em uma humanidade comum. A democracia é aquela que, sem dúvida, é o modelo que, sem dúvida, sem sombra de dúvida, consegue maior aderência e maior identificação e integração de todos os cidadãos na comunidade jurídico-política. Então, assim, ela é o modelo que mais atende aos dois elementos da definição do conceito de direito que são considerados importantes pelo positivismo, que é o da legalidade conforme o ordenamento, ou seja, correspondência às regras do jogo, respeito às regras do jogo, e também da eficácia social. Esse discurso é marco de uma perspectiva essencialmente, ou primacialmente, deontológica da Constituição do Direito e da ordem normativa. Uma perspectiva em que a legitimidade e validade das normas não são baseadas em uma vinculação a um conceito de justiça culturalmente construído, necessariamente, mas sim por terem sido estabelecidas por formas procedimentalmente justas, organicamente ajustadas. Assim, pode-se dizer que as correntes formal e formal-procedimentais do modelo democrático, a correção material é simplesmente desconsiderada.
De start, nessa perspectiva de democracia, o que legitima o poder e, por sua vez, o direito dele emanado é uma determinada concepção de soberania popular, entendida enquanto vontade coletiva obtida pela soma da vontade de todos. Assim sendo, persiste a ideia de que a democracia é melhor quando atende melhor a premissa majoritária. A pedra fundamental dessa concepção é a participação estatística do indivíduo na tomada de decisão política para, dessa maneira, cada um obedecer, de certo modo, a ninguém mais que a si mesmo. Aqueles que entendem por esta ótica vinculam o regime democrático a uma estrutura formal da organização que, ao invés de ter por norte a busca por um bem ético cultural da comunidade, a correção material, fincam o entendimento que o cumprimento das regras procedimentais específicas, pretensamente neutrais, representam o ideal democrático, mas que a própria busca por um bem comum. O bem comum, lembrando sempre como sendo o próprio sentido do jogo político, do Paulo Ferreira da Cunha. Sob este prisma, a democracia nada mais seria que um mecanismo, uma via ou um método de promoção da autodeterminação dos indivíduos. Assim sendo, no limite desse argumento, como afirma Dworkin, uma decisão pode ser democrática, ainda que injusta. Tem de se ter em conta também, desse ponto de vista, que o bem comum e o bem politicamente correto aqui, nessa específica visão da cultura jurídico-política, não está atrelado à concepção comunitária de bem, histórica e culturalmente compartilhada, e sim a união dos interesses e concepções de bens individuais e atomizadas, como Charles Taylor gosta de chamar de bens convergentes. Para tanto, o justo político está atrelado a essa composição de posições individuais, obtida através do procedimento. O justo político não está mais próximo da justeza, está mais próximo da justeza que propriamente da justiça. Isso daria a possibilidade do justo político ser formado a partir da junção dos bens individuais pelo fato de a própria concepção de bem ser relativa dentro da comunidade e da ordem democrática. Não podemos falar de bem ético em termos absolutos, ainda que absolutos no sentido de objetividade relativa, absolutos para um padrão cultural. Nessa linha, a justificativa da democracia em sua concepção formal majoritária se dá pela visão atomista e individualista da sociedade e do próprio indivíduo, calcado numa certa subjetividade moral e, em grande medida, culturalmente descontextualizada quando cada indivíduo possui um subjetivismo ético. De tal modo, a visão formal majoritária da democracia busca justificar sua estrutura meramente formal e ontológica como forma de fugir a valores e princípios estabelecidos sobre o argumento destes, que não poderem ser tidos como objetivamente verdadeiros. Sob essa visão, em tese, o argumento racional não concebe um valor e bem que se pretenda culturalmente absoluto. Portanto, não haveria um bem a ser objetivado pela forma democrática, sendo seu telos. Por conseguinte, pretende-se que o Estado tenha de permanecer neutro ele mesmo, não devendo nem podendo impor a seus cidadãos uma determinada concepção de bem. Apesar de a defesa de tal democracia estritamente estatística não ser tão difundida assim, fato é que aqueles que defendem uma visão formal procedimental de democracia aparentemente conseguem, inclusive, elencar uma série de condições que pretendem-se meramente formais, que, quando obedecidas, seriam suficientes para a caracterização do regime democrático. Assim o são, por exemplo, os universais processuais democráticos traçados por Bobbio, Dow e tantos outros. Diante do quadro traçado, quanto à concepção procedimental, uma série de discussões pode ser levantada. Por exemplo, em existindo uma ordem em que todos os procedimentos democráticos de aferição das maiorias fossem respeitados e cumpridos, de modo que a maioria chegasse à decisão de sustentar um governo totalitário anti-liberdade, estaria configurada a democracia? Ou ainda, se atendidos todos os procedimentos democráticos e a decisão da maioria, seria possível que a decisão da maioria pudesse dispor absolutamente de direitos individuais, cidadãos, pertencentes a uma determinada minoria, ou mesmo pertencentes à maioria, e ainda assim essa decisão seria democrática? Ou ainda, se em um determinado momento uma maioria tomasse medidas
formalmente democráticas, que impedissem a formação de maiorias futuras, adversárias, ainda assim existiria democracia? A resposta a todas as questões só pode ser dada em sentido negativo. E não raro, os próprios universais processuais, que pretensamente são absolutamente formais e processuais, neutros, impedem essas alterações. Então, só seria possível uma resposta positiva a todas as questões se se admitisse a possibilidade, inclusive, de um próprio regime democrático antidemocrático. Justamente que a democracia não pode ser compreendida fora do seu contexto e fundamento axiológico culturalmente aprendido e fornecido. Ou seja, na verdade, o procedimento jamais transcende a substância. A forma jamais substituirá os argumentos materiais culturalmente posicionados. As normas procedimentais são um modo de resguardar a igual liberdade política dos indivíduos e até por essa razão não podem pretender elas mesmas, os próprios procedimentos, violar esse fundamento. Com a absolutização das vontades das maiorias, estaria em aberto a irônica questão levantada por Brecht. Pode todo o poder que emana do povo, mas para onde ele vai? O poder, para ser democraticamente exercido, sem dúvida, não pode apontar para qualquer norte. Se o poder for em uma direção que não trate o cidadão com igual respeito, inclusive os cidadãos da minoria, certamente esse não será um caminho democrático. O fato é que o entendimento de que todos somos igualmente livres é uma concepção própria da cultura jurídico-política ocidental. É um conceito historicamente admitido e incorporado na nossa política. Acompanhando o termo utilizado por Peter Hebler, o que fundamenta a democracia nada mais é do que a própria cultura da liberdade. Essa cultura da liberdade, apesar de ter, em boa medida, um caráter expansionista, ela é própria da cultura ocidental. Assim sendo, pode-se dizer que a lógica democrática não pode ser concebida como uma lógica absolutamente relativa em relação à própria concepção de bem. Lembrando aquilo que foi destacado pelo professor Mais, em resposta ao professor Marcelo, que aquele que se pretende absolutamente neutral é o menos neutral de todos. Pois bem, o valor absoluto da democracia contemporânea não será outro que não um valor culturalmente desenvolvido e apreendido da igual liberdade de cada indivíduo. Afinal, sem ambição e respeito a essa fundamentação axiológica, não haverá qualquer democracia, ainda que respeitados todos os mecanismos procedimentais. Estes são os instrumentos acessórios, ainda que via de regra necessários para atingir o valor da igual liberdade dos sujeitos, porém não bastantes para caracterizar o regime enquanto democrático. Vontades majoritárias podem perfeitamente ser antidemocráticas, bem como algumas decisões estatais contra-majoritárias, por muitas vezes, são essenciais para o próprio regime democrático. E, deste modo, a igual liberdade é uma verdade necessária ao sistema democrático, ou seja, um bem axiologicamente dito por absoluto para uma precisa estrutura da cultura democrática, ainda que seja essa uma verdade culturalmente condicionada, naturalmente. A democracia, nos moldes que a compreendemos, é um modelo-valor que eminentemente pertence à nossa cultura ocidental, apesar de a pretendermos universal, portanto expansionista e essencial. Talvez a grande graça desse valor é exatamente essa questão da igual liberdade, que é o gatilho que permite um convívio entre culturas e concepções diferentes de mundo que dialeticamente acabam convivendo com o próprio valor absoluto que é a democracia, o que se pretende absoluto dentro de seu sistema. Assim sendo, considerar que a amarração incondicional a meros procedimentos caracteriza a democracia em nome de uma certa neutralidade, em nome da tolerância, é maquiar o verdadeiro argumento axiológico de fundo dessa construção. Esse argumento, como dito, é a promoção de valores imprescindíveis à democracia, imprescindíveis à própria cultura do Ocidente, a igual liberdade de cada indivíduo enquanto cidadão. Portanto, parafraseando Hebler, pode-se dizer que a democracia baseia-se na dialética relação existente na cultura da liberdade e na liberdade de cultura. Obrigado.